O que nós temos como ciência na modernidade não passa de uma forma limitada de conceber a realidade. E é sobre esse tema que nós vamos abordar hoje, senhores. Força e honra, sejam bem-vindos ao Sabedoria Anônima. E hoje nós vamos abordar o tema, a dicotomia, o conflito que nós temos hoje em dia entre a ciência moderna, o que nós temos como ciência, e a criatividade humana. Vamos começar abordando o que eu quero dizer com essa ciência. Porque na realidade em que nós estamos inseridos, na dimensão em que nós vivemos, o conhecimento é, de certa forma, monopolizado. Monopolizado por que tipo de instituição? Por universidades, por revistas científicas, pelo governo e por figuras de autoridade que dizem o que deve ser feito, o que deve ser pensado, o que deve ser dito e o que não deve ser feito, pensado ou dito. A ciência que nós temos hoje em dia é objetiva, objetivista e materialista. É assim que nós achamos que nós obtemos conhecimento hoje em dia, e é uma visão muito pobre da realidade, não só da obtenção de conhecimento sobre a nossa realidade, sobre o nosso cosmos, como também, de certa forma, chega a ser até enviesado. Porque a partir do momento que você centraliza a produção e a verificação, a validação do que é pensado, do que é criado, do que é gerado na nossa realidade por uma instituição, ou por uma figura, ou por figuras, como se fosse uma oligarquia da ciência, e tudo aquilo que a gente deve fazer tem que ser ditado por esse tipo de sistema que valida ou não o que a gente diz, seja no meio universitário, seja na própria sociedade, faz com que o potencial humano seja limitado aos cinco sentidos. E a gente tem a ilusão de que nós estamos usando a nossa mente, o nosso espírito, para um bem maior, porque existem muitas amarras que conseguem deixar esse ciclo fechado, essa roda de Sansara, essa Ouroboros fechada sobre esse teto. E a partir daí, eles conseguem extrair a energia necessária para concluir os objetivos mesquinhos deles, e a gente fica na sarjeta. Uma mente criativa, por outro lado, extrai conhecimento diretamente do cosmos. E é o que nós estamos tentando fazer aqui nesse canal, do Sabedoria Anônima. Espero que vocês gostem, mas não se assustem com o nível de loucura que vai sair daqui. Para alguns vai ser estranho, para outros vai fazer mais sentido, mas eu não me importo muito, pela verdade. Mas é justamente essa a ideia: usar esse canal como um espaço aberto para criticar, não só criticar tudo que a gente tem ao nosso redor, mas fortalecer aquilo que nos é importante. E para isso, a gente tem que sintonizar os nossos pensamentos de acordo com a realidade que faz sentido para nós. E para mim, eu tenho usado cada vez mais a minha criatividade, tenho usado cada vez mais os meus insights para criar o meu cosmos. Desde pequeno, eu percebo que existe. Você provavelmente já deve ter experienciado algo do tipo, você vai usar outros termos para isso. Mas eu consigo ver exatamente o olhar e até o tom de voz do tipo de pessoa que tá falando como um autômato, o autômato do sistema ou da Matrix, seja lá o que for, o NPC. É o cara com a voz branda, com o olhar, com aquele olho esbugalhado, tentando passar, achando que tá passando uma mensagem verdadeira, quando na verdade ele tá só repetindo o que foi ensinado a ele a dizer. E geralmente isso vem com um reforço do que nós temos como sistema atual, como sistemas, crenças atuais, e um desencorajamento ao mesmo tempo de toda ideia nova e toda ideia que vá de frente, vá de encontro com aquilo que não é convencional. E geralmente, aquilo que é criativo é não convencional. E por isso a gente não consegue colocar. Primeiro que quem está comandando o tipo de essas instituições de conhecimento já tem uma ideia muito estabelecida e muito certinha do que
é certo para eles. E eles precisam manter essa realidade. Pode parecer que é útil para nós, que é importante para nós pensar dessa mesma forma que eles, mas não. Nem sempre é assim. É por isso que a gente tem que procurar, no máximo de fontes possíveis, o que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado. E eu não tô falando só no nível físico, não, no nível das ciências exatas, ou das ciências humanas. Eu falo no sentido espiritual também, que é o tipo de assunto que não chega numa universidade, por exemplo, mas que é muito importante para o ser humano. E é o tipo de coisa que simplesmente foi arrancado pela raiz na modernidade. E a partir do momento que eles conseguiram arrancar esse tipo de pensamento do nosso cotidiano, ou foi descredibilizado, seja no cinema, seja no cotidiano, seja na família, seja no trabalho, ficou mais fácil para eles criarem a realidade deles e manter as pessoas sob esse comando, sob essa, entre aspas, verdade. O problema é que é muito tentador pensar no mundo regido pela razão. Nós temos a centelha divina em nós. E algumas correntes espirituais agem de forma danosa. Para nós, elas têm muito tempo de existência, muitos séculos de existência, no sentido de que elas fundamentam a realidade pura e basicamente na razão. Mas não é assim que o ser humano funciona. E nós vemos o fruto desse tipo de filosofia hoje em dia, no qual nós temos prédios erguidos, arranha-céus, uma população enorme de seres humanos ao redor do mundo, mas em sua maioria, principalmente no Ocidente, existe um grande vazio nessa arquitetura, existe um grande vazio nessa sociedade que a gente ergueu, porque não houve mais um incentivo social, o contrato social que nós temos hoje em dia não incentiva a construção de um ambiente cultural, um ambiente rico de forma, no sentido cultural, coeso e criativo e único, algo que faça sentido para o espírito da nossa sociedade. Eu não falo isso como um racialista ou como um extremista, não. Eu falo isso como alguém que sente que tem algo faltando nessa sociedade. Independente do que seja, e inclusive acredito que a solução não seja política, seja na rebelião, ou seja em assumir um governo totalitarista. Não vejo nesse sentido, porque isso também só resolveria os nossos problemas do ponto de vista material, de novo. Mas o espiritual ia ficar vazio do mesmo jeito. Então é uma certa contradição e uma armadilha que colocam, que as pessoas que controlam a sociedade hoje em dia, inclusive colocam sobre nós, as pessoas que começam a passar por esse processo, de certa forma até que iniciático, de perceber que existe algo de errado na nossa realidade, existe algo de vazio, algo que está faltando para completar na nossa experiência nesse reino material, e eles são movidos por um ódio desenfreado, por uma raiva, por uma frustração que não é direcionada, ou é suprimida, ou extravasa e não é disciplinada. E isso aí é uma das primeiras armadilhas que a gente cai, quando a gente começa a querer pensar de forma diferente. Começamos a olhar para fontes não convencionais, mas são fontes que também estão erradas, no sentido de que elas esquecem do pilar espiritual do ser humano. Então é muito importante que cada um de nós cultivemos essa criatividade, esse quesinho de artista em cada um de nós, porque isso vai ser uma das primeiras realidades desse canal que são duras de ouvir, que a maioria das pessoas simplesmente não consegue entender. Nós estamos nesse mundo por nós mesmos, no final das contas, porque você pode ter pessoas que amam e cuidam de você, mas elas não vão em nenhum momento poder dizer como você deve conduzir a sua vida. Infelizmente, hoje em dia as famílias também, a maioria não instrui os seus filhos, as suas novas gerações, seus descendentes a buscar essa verdade dentro de si, a se conectar com o macrocosmo de forma correta, de forma saudável. E aí essas pessoas, uma hora ou outra, vão acabar caindo numa armadilha, vão se prender em alguma perspectiva, algum ponto de vista e vão ficar vivendo esse ciclo. É o que acontece com a maioria das pessoas hoje em dia. Se você não consegue realmente romper com esses grilhões, romper com essas amarras, que muitas vezes são sutis, são difíceis de ver, até que elas se fortaleçam e te prendam com força,
Você não vai conseguir criar a sua própria realidade. Você não vai conseguir quebrar aquilo que te limita. E essa que é a ideia, justamente quebrar essa roda, quebrar esse ciclo. E a ciência entra com um papel muito importante, muito forte nesse ciclo para conseguir manter essa roda funcionando, para impedir que ela seja quebrada, porque ela realmente produz efeitos positivos pra gente, mas ela só produz efeitos positivos no sentido tecnológico, no sentido espiritual, no sentido cultural, nada pode ser feito, praticamente nada pode ser feito de tão útil assim, de tão positivo para nós, se isso for dado por um sistema de governo, um sistema de instituições que realmente não se importam com isso. Elas querem só passar a imagem de que elas têm uma cultura, de que elas ressoam com a cultura das pessoas, da população. Mas não, é só uma imagem. É só uma imagem, só uma ilusão, só uma miragem. O que a gente tem de instituição hoje em dia não se importa realmente com o que nós temos de cultura. E, de certa forma, o próprio conceito de Estado laico é uma desculpinha. Eles passam um ar de neutralidade, quando, na verdade, eles simplesmente não se interessam. O importante para eles é conseguir manter a gente preso o máximo de tempo possível para manter o ciclo parasitário funcionando. Infelizmente é isso. Pelo menos a gente tem um espaço aqui para tirar esse véu. Eu tô aqui simplesmente te ajudando a ver esse véu. Eu mesmo tenho as minhas próprias ilusões, geralmente elas ficam escondidas na mente. Então, exige-se tempo livre, exige-se um momento com você mesmo para conseguir perceber no que você tá preso e agir de acordo para conseguir romper esse ciclo. São vários elementos que geram dissociação no nosso interior, e isso engloba várias partes da nossa vida. Não é com ciência moderna, objetiva, materialista, que você vai conseguir resolver grande parte dos seus problemas. Boa parte dos seus problemas você vai conseguir resolver pela ciência moderna, mas isso não é tudo. Em toda a história boa de cinema, em todo filme que você vai parar para assistir, um protagonista que represente que passe por uma jornada do herói, por exemplo, de forma que seja representada de forma boa no filme, você vai perceber que no final das contas o cara pode sair muito ferrado. No final da história, inclusive, o cara pode desviver. Mas por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele passou e as memórias que ele vai levar para o pós-vida, já é o suficiente. A história já termina ali. O cara conseguiu se tornar um herói, mesmo que ele não tenha acumulado dinheiro, riquezas ou bens materiais. Isso é a última coisa que vai aparecer num filme. Geralmente, geralmente você não vai ver um filme que o foco principal seja o quanto de dinheiro que a pessoa adquiriu. Existem alguns filmes que tentam focar nisso, mas, de novo, é uma outra forma de fazer você querer ficar preso nessa realidade, sendo que o próprio dinheiro também, de certa forma, é uma ilusão. O dinheiro sempre é um meio para você conseguir alguma coisa, não é um fim em si. E a verdade é que muitas coisas a gente consegue não só através de dinheiro. Tem muitas coisas que o dinheiro simplesmente não pode comprar. É a coisa mais clichê do mundo de se falar, mas é verdade. E é o tipo de ilusão, é o tipo de egrégora que é preciso ser mantido de pé para que se mantenha de pé também a ciência moderna vazia, que simplesmente aceita aquilo que é validado por instituições ou por pessoas de autoridade, seja lá o que for, que querem dizer com autoridade hoje em dia. Mas enfim, senhores, eu encorajo vocês a buscarem o seu lado criativo. E existem algumas formas para isso. E de novo, quanto mais mente aberta você for, mais fácil vai ser você adquirir esse tipo de conhecimento. Eu, por exemplo, eu já tive uma ou duas projeções astrais por aí. Vi algumas coisas que fazem, inclusive, muito sentido para mim. Não sei se eu vi coisas que eram emanações só do meu subconsciente, se eram visões de vidas passadas, não sei. Eu não consigo definir direito isso. Mas eu já tive experiência nesse sentido. Já tive algumas. Já consegui ter até algumas visões do que eu acredito que seja, talvez, minha memória genética. Mas esse é o tipo de assunto que vai servir para esse canal. No final das contas, esse é o tipo de assunto que a gente quer colocar nesse canal. Porque
não é o tipo de coisa que a gente vê hoje em dia. Até mesmo no meio espiritualista do YouTube brasileiro, a gente tem muito cara que é charlatão. Não vou mencionar canal aqui, mas aquele papo de novo de você manifestar tudo que você quer nessa vida, mas e aí? O que você vai conseguir com isso? O que vai servir de tão bom pra você assim que vai te saciar, não como ser humano, como animal, mas como um espírito, como alguém que tem uma natureza divina. Nós temos uma natureza divina dentro de nós. Nós temos o sopro da vida. E é justamente por isso que a gente consegue racionalizar a nossa realidade, mas a racionalização das coisas não é o fim último da nossa vida. Não é o fim último da experiência humana em Midgard, nesse reino da matéria. Não é o último objetivo. Então, busque fontes não convencionais, tente buscar leituras que sejam, especialmente leituras, existem livros, existem coisas no YouTube também que são muito interessantes de você estudar, que vão servir para furar a sua bolha, para furar o que você tem na sua cabeça como perspectiva de realidade correta. Pode causar um pouco de dissonância, mas é o ciclo são ciclos que a gente tem que viver para conseguir quebrar com aquilo que é limitante, com aquilo que nos impede de ascender, de conseguir algo que seja rico em propósito para nós. Então eu encorajo vocês a buscar tudo aquilo que não for aceito socialmente. Não, não tudo, não tudo. Tem coisa que você simplesmente vai acabar a sua passagem, a sua corrida terrena, se você procurar. Tem que ter um pouco de discernimento nisso também. Mas pelo menos algum vídeo, alguma leitura, ou talvez até uma mudança na sua rotina para você perceber que nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece nessa realidade, e sempre tem alguma coisa a mais, escondida no armazém cósmico, esperando para se revelar para você. E de novo, não é uma coisa que vem de fora, que você pode tirar, que as pessoas podem dar para você. Você, na verdade, vai usar o seu ambiente e as pessoas ao seu redor de forma que você consiga dar progresso no seu trabalho alquímico, na sua grande obra interior. Você pega aquilo que é exterior, mas a produção, a pedra filosofal, realmente vem de dentro. E você vai escavar as terras da sua mente aos poucos, e aos poucos os metais preciosos vão surgindo. Seja lá o que for que tem escondido aí. Mas enfim, senhores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse conceito da criatividade é um conceito que vai permear praticamente, acredito que todos os vídeos desse canal. Então, se preparem que o buraco só vai ficar mais fundo conforme os vídeos vão passando. Não se esqueçam de se inscrever no Sabedoria Anônima, deixem seu comentário, deixem sua opinião, especialmente nessa fase inicial do canal, para eu saber o que vocês estão pensando também, se vocês concordam com o que eu falo, se vocês discordam, se vocês têm a sua própria opinião, coloquem nos comentários, e vai ser muito interessante ouvir cada um de vocês. Força e honra.